Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo aqui, mas que Deus abençoe, que abra sua mente, seu coração nesse momento para que nós possamos receber dessa aula aqui todo ensinamento, né, que é nos proposto, que possa entrar na nossa mente, no nosso coração, e que isso venha dar fruto em nome de Jesus. Na primeira parte dessa aula nós falamos um pouco sobre o amor de Deus e o nosso amor com o próximo, amém? E agora eu vou falar sobre a missão que Jesus nos deixou. Essa palavra missão, né, ela pode ficar até um pouco dúbia, né? Porque na palavra de Deus não existe essa palavra missão, tá? A palavra missão não está na Bíblia. Ao invés de missão, vai falar sobre comissão, ou vocação, ou chamado. Então, para a gente entender melhor, a partir de agora eu vou falar sobre a grande comissão. Nós fomos comissionados ao que eu vou falar aqui agora, amém? Qual que foi para quem nós fomos comissionados? O que Jesus deixou para nós que nós pudéssemos fazer depois que ele fosse aos céus? Porque Jesus ele caminhou na terra durante os seus 33 anos. O ministério de Jesus efetivo durou em torno de 3 anos, amém? O ministério efetivo dele, desde o batismo até o martírio dele na cruz, demorou ali aproximadamente 3 anos. E dentro desses 3 anos Jesus fez tudo que nós temos conhecimento na palavra. Desde dos primeiros discípulos que começaram a caminhar com ele, até a sua morte de cruz e depois a sua ressurreição e depois sua ascensão aos céus. Então, tudo isso em torno de 3 anos e meio aproximadamente. E após Jesus morrer e ressuscitar, tá? Que é uma questão bem interessante, até uma curiosidade, né? Que eu vou deixar aqui na aula para vocês. Jesus ele morreu e ele ressuscitou após os 3 dias. E alguns discípulos, né, como a gente pode, na aula 2, nas aulas do segundo módulo, se eu não me engano, tem uma que fala sobre Emaús, né, onde os discípulos, Jesus, ele antes de morrer falou para os discípulos esperarem ele em Jerusalém, porque ele voltaria. E alguns discípulos estavam saindo de Jerusalém, perdidos, sem para onde ir, e Jesus encontra ele no caminho, eles não reconhecem, depois de partir o pão, os olhos deles se abrem, eles reconhecem que até uma música, né, do Morada, que a gente canta bastante na igreja, só para você entender que Jesus, o ministério dele aqui na terra, foi dar o start, o início a uma grande obra. O principal foco de Jesus era trazer o reino de Deus, para que o reino de Deus se implantasse aqui na Terra. Muitas vezes nós ficamos pensando só, né, na vida eterna. Lógico que a gente tem que pensar, tá, gente? Então eu vou pensar. Não, calma, pensa na vida eterna. Mas muitas vezes nós imaginamos como algo distante, né, nossa vida eterna. Mas não. Jesus, ele trouxe, né, o reino de Deus para essa terra. E como continuidade no trabalho dele, vamos colocar assim, né, ele deixou a mim e a você essa função, amém? Essa comissão. Então, por isso que é muito importante nós entendermos sobre isso, para que nós possamos fazer aquilo que ele propôs para nós. Então, Jesus ele vem e instaura o reino de Deus nessa terra. Quando ele chega na sinagoga e ele lê o pergaminho, né, de Isaías, ele pega o pergaminho, lê e lá fala sobre, né, o ungido, o Messias que viria para libertar o cativo, e depois de ler, ele fala: eis que se cumpriu hoje essa palavra. Então o reino de Deus se instaurou com Jesus. Na palavra de Deus fala também que iria alguém na frente de Jesus, que no caso foi João Batista, preparando o caminho para que o reino de Deus fosse implementado. Então, a nossa missão, vamos colocar assim, nossa grande comissão que foi dada a nós é continuar esse trabalho. Amém? Nós somos os trabalhadores da seara. E a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E qual que é essa grande comissão? Eu quero que vocês abram comigo na sua Bíblia em Mateus capítulo 28. No versículo 19, perdão, no versículo 18 a gente vai ler. Capítulo 28 de Mateus, versículo 18. Aqui é o finalzinho do livro de Mateus, é as últimas palavras desse livro, e aqui é dada a grande comissão. Ele fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa passagem é muito forte, por quê? Porque aqui está o
o start para uma grande obra que foi a igreja primitiva que propôs que a palavra chegasse até nós hoje. Então, a partir daqui, Jesus ele deixa os seus discípulos, ele deixa os seus apóstolos, né, os 12, e também os discípulos que caminhavam com ele, e aqui ele dá a chave para eles começarem essa grande obra, essa grande comissão que é instaurar o reino de Deus nessa terra, é dar continuidade nesse trabalho. Deus, ele é tão maravilhoso que ele podia fazer de diversas formas. E ele escolheu homens falhos, homens pecadores, como eu e você. Homens que eu falo, homem ser humano, tá? Mulheres, homens, para que o plano dele pudesse continuar. E aqui ele fala uma coisa interessante, fala assim no versículo 18, fala que ele falou assim: foi dada a mim, no caso Jesus falando, né? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide. Quem dá a ordem para mim e para você é Jesus. Quem está dando a ordem aqui é Jesus, que tem autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada a ele. Então, quando ele fala ide, aqui a gente vai chegar no segundo ponto, a segunda parte da nossa aula. A gente falou sobre o amor ao perdido. Agora a gente vai falar sobre a continuidade. O que eu vou fazer? Beleza, eu amo o meu próximo. Mas o que eu vou fazer agora? Se eu amo uma pessoa, eu quero o melhor para ela. E se eu amo uma pessoa, eu vou levar o melhor para ela. E o que é o melhor? O Evangelho de Cristo. As boas novas de Cristo. Quando eu tenho esse amor pelo meu próximo, no meu coração arde querer ver ele na presença de Deus. Querer ver ele com a vida dele transformada. Querer ver essa pessoa louvando a Deus, essa pessoa nos caminhos de Deus. Não você, eu amo essa pessoa, mas eu não vou falar de Jesus para ela não, porque ela não gosta. Não, é você falar, não só com a boca, eu falo bastante para as crianças, né? Não só com o falar da boca, né? Mas também com atitudes, no carinho, na dedicação, amém? Muitos me mandaram, né, na aula passada, os dons, e muitos de vocês falaram que o talento que vocês têm, o dom é cuidar. Então é isso. Eu não tenho esse talento. Tem também. É o amor, é algo. Você tem também, deve ser um pouquinho. Mas você pode ir praticando ele para ele crescer. Mas aqui tá a grande chave do Evangelho de Cristo. Ele deixou para mim e para você a continuidade dessa missão. Vamos colocar assim. A continuidade dessa comissão. Ele deu a mim e a você essa oportunidade. Amém? Quando eu faço isso, eu sou agraciado. Porque se a gente pegar na palavra de Deus, fala que o salário do pecado é a morte. Então, por sermos pecadores, nós merecíamos a morte. Mas Cristo veio e nos trouxe vida. E uma vida em abundância para fazer aquilo. Presta atenção, quando eu estou debaixo da ordem de Cristo, para mim tem que ser algo grandioso, porque o meu salário era a morte. Vocês conseguem entender? Então, o que estava planejado para mim era a morte, mas não, ele me escolheu para levar as boas novas dele. Então, isso tem que queimar muito o nosso coração. Vitor, eu não sou evangelista, eu não consigo trazer pessoas para a igreja. Não é isso. Trazer pessoas para a igreja é uma consequência. O que nós estamos falando aqui é implantar o reino de Deus. E implantar o reino de Deus pode começar na nossa casa. Tendo atitudes do reino de Deus. Se eu estou no reino, eu estou debaixo da autoridade de um rei. Amém? Eu participo de um reino, eu estou debaixo da autoridade de um rei. E esse rei é Deus, é Jesus. E nós estamos nesse reino, participando desse reino, implantando esse reino. Então, pode ser no meu trabalho, pode ser na minha casa. Na verdade, tem que ser, né? Na minha casa, no meu trabalho, por onde quer que eu for, eu devo levar essa mensagem do evangelho. Não, eu vou falar igual eu falo para as crianças, né? Não que você catar a caixa do Outbox, vai levar a todo lugar, colocar e subir em cima e pregar. Não é isso. É nós levarmos o evangelho de Cristo com tudo que nós somos. Se a pessoa fala muito, já viu aquela expressão, né? Como que muito late não morde, né? Então a pessoa fala muito, mas a vida dela tem que mostrar o evangelho. A minha vida tem que mostrar o evangelho de Cristo. A minha vida, as minhas atitudes, o jeito que eu falo, né? Não falo não questão de rebuscagem e tal, mas será que da minha boca saem palavras de bênção ou saem palavras que vão derrubar, que vão despedaçar outras pessoas, ou palavras que vão edificar? É tudo isso, gira em torno de tudo isso. Então, a nossa grande comissão é levar o evangelho de Cristo a toda criatura. Ide, portanto, fazei discípulos. A importância de ser um líder, amém? Fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é em nome do pastor Marco, não é em nome do Victor, não é no seu nome, é no nome de Jesus. Você entende a importância
importância de tudo isso? Então, quando eu tenho isso em minha mente e meu coração, eu consigo entender o propósito da cruz. E eu consigo, presta atenção, ter uma vida de amor ao Evangelho. Porque eu lembro que eu não era merecedor de tudo isso. Mas mesmo assim, Cristo me escolheu e te escolheu para essa grande comissão. Amém? Então, na segunda parte é falar sobre cumprir, amém? Dar continuidade nesse trabalho. Nós devemos, nosso coração deve se encher dessa vontade. Não que você vai pregar para milhares de pessoas, não é isso. Mas muitas vezes, por onde você passar, por você estar levando o reino de Deus junto com você, pessoas vão ser convertidas. E talvez essa pessoa vai ganhar milhares de pessoas, mas você fez a sua parte, que é levar, amém? Que nós possamos ter isso no nosso coração queimando em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa foi a nossa segunda parte, nossa segunda aula. Segunda, né? Segunda parte da nossa segunda aula. Vai ter a terceira parte agora pra gente finalizar. Amém? Se você não entendeu, não deu pra entender, dá uma voltada, tenta assistir de novo. Se mesmo assim não conseguir entender, me manda no grupo lá, que eu vou estar explicando certinho. Pode ser que eu demore um pouquinho pra responder, mas eu coloco depois lá, tiro todas as dúvidas que você tiver. Amém? Glória a Deus. Fique com Deus, abraço e até nossa terceira parte para nós concluirmos essa aula em nome de Jesus. Amém?